aqui para vocês no curso. Meu nome é Helder. Também sou conhecido pelo sobrenome, que é Souza. Como é que vocês vão me chamar? Tanto faz. Se não lembrar do nome, tem o famoso professor, né? Que facilita, não é isso? A gente vai tirar essa primeira aula para conhecer aí os editais das diferentes provas e eu confirmar com vocês quais as provas que vocês farão, porque os editais são bem diferentes em história. E aí, dependendo das provas que vocês farão, eu faço uma sequência ou eu faço outra. Tranquilo? Então, vamos lá. Basicamente, tem 3 provas, mas raramente alguém faz colégio naval. Alguém vai fazer colégio naval? Que, inclusive, a prova já é no final de agosto. Se alguém for fazer prova do Colégio Naval, a gente começa por História do Brasil, porque no Colégio Naval só cai História do Brasil. Alguém vai fazer? Ninguém vai fazer. Estão certos disso? Até porque a inscrição já foi, né? Não dá nem para fazer a inscrição, mas só para o ano que vem. Aí se alguém for fazer para o ano que vem, assiste agora, normal, e beleza. Pessoal de casa, responde aí pelo chat. Alguém vai fazer Colégio Naval? Aí, além de Colégio Naval, sobra o Colégio da Polícia Militar e o IFPR. Pelo que eu soube, a maioria de vocês vai fazer as 2 provas. Procede? Confirmado? Tá. Então, pessoal de casa também, Colégio Naval, a maioria não. Pessoal de casa, também vão, a maioria de vocês vai fazer as 2 provas, CPM e FPM, é isso? Tá. Beleza. Eu vou aproveitar a apresentar para vocês os 2 editais na parte de história, já mostrar as questões da última prova para vocês terem uma ideia, tá? Mas como a maioria de vocês vai fazer as 2 provas, eu já vou dizer de saída qual vai ser a nossa sequência de conteúdos, porque vocês podem achar um pouco estranho. Bom, geralmente em história, né, quando vocês estão no colégio e tal, começa lá pelos assuntos mais antigos e vem vindo, né? Até chegar mais ou menos no presente, certo? Qual que é o problema de eu fazer isso aqui? Algum palpite? O edital do CPM em História pega desde História Antiga até hoje. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Aquilo que vocês veem em 4 anos no Ensino Fundamental 2. A prova do CPM quando é? É a última do ano. Novembro? Eu tenho aqui a data do ano passado. Ano passado foi em 17 de novembro. Então, assim, tecnicamente, para o CPM, a gente teria em torno de 4 meses para revisar os assuntos que no Ensino Fundamental 2 vocês veem em 4 anos. Tá fácil, né? Tranquilo? É 1 ano em cada mês. É massacre, desse jeito, tá? Até que seria tranquilo. Eu faria um programa aqui, a gente seguiria e beleza. Mas qual que é o problema? Tem a prova do IFPR. A prova do IFPR ano passado foi 6 de outubro. Então, se eu seguir o programa de fazer História Antiga, História Medieval, História Moderna com Brasil Colônia, História Contemporânea com Brasil Império e República, quando a gente chegar aqui na prova do IF, eu vou estar mais ou menos ali em História Moderna. E aí o que acontece na prova do IF? Não cai História Antiga nem Medieval. Cai em alguns temas de História Moderna e de História Contemporânea.
Já que a maioria de vocês fará as duas provas, o que é mais certo de fazer, embora seja um pouco estranho? Eu começar por História Moderna e Contemporânea, direcionando para o IF. Faremos a prova do IF, vocês farão, né? Eu só vou ficar na torcida. Vocês fazem a prova do IF. Nas semanas que sobrarem até o final do ano, a gente volta para a História Antiga e Medieval, que só cai no CPM. Tranquilo? Então vai ficar uma coisa meio estranha assim. Vamos começar do meio para o fim, digamos, dos conteúdos, mas em função dos calendários das provas, é isso aí. Tá? Se eu não tiver enganado, não saíram os editais desse ano ainda. Saíram? Confirmando as datas das provas? Já? A do CPM está no livro, mas a do CMC já lançou o edital. Tá, é que da ICMC não entra a história, né? Enfim. Então assim, ó, eu tô me guiando como sempre a gente faz, né? Enquanto não sai o edital do ano, a gente sempre faz pelo último, tá? Então a pegada a princípio é essa. Assim que saírem os editais, a gente confirma isso, revê a estratégia, se for o caso, ou não, tá? Mas a princípio vai ser assim. Então hoje aqui eu vou passar direitinho para vocês os editais, o que cai, a gente dá uma olhada juntos nas últimas provas, daí eu vou aproveitar para ver como é que vocês estão aí, de conhecimentos. Fizeram aí as últimas provas? Ainda não? Não estão nessa pegada ainda? É bom fazer, hein? Enfim, vamos lá. Está esquentando a válvula. Ah, sim, material, né? Não sei se já chegou para vocês, o curso tem uma apostila que é uma síntese bem geral. Não é um material específico para CPM ou para IFPR ou para Colégio Naval, é uma síntese bem geral. Então, assim, eu uso materiais que eu mesmo faço em slide, já mais direcionado, inclusive com questões. Aí esses materiais eu sempre coloco no site. Aí vocês podem usar como material complementar para esse material apostilado que vocês vão receber. Tá? Aqui. Eu vou desligar a luz da frente que fica melhor para o pessoal de casa. Vamos lá. Então aqui, ó, eu tinha preparado esse material considerando as 3 provas, mas já que ninguém vai fazer Colégio Naval, a parte do Colégio Naval a gente deixa para lá, tá? Essa etapa assim de conhecer os editais é sempre bastante importante. Então, se vocês ainda não fizeram isso para outras matérias, é interessante de fazer. Começar pelo do CPM. Na parte objetiva da prova, né, as questões são de múltipla escolha, ou seja, existe uma única alternativa para ser assinalada. Tá? Tem outros formatos de questão de múltipla escolha que pode ser diferente desse aqui. Esse aqui é o mais comum e o mais básico. Tá? Pode dar alguma variação no número de alternativas. Por exemplo, IFPR são 4 alternativas e não 5. Tá? Então aqui as alternativas vão de A até E, no IFPR de A até D. Aqui considerando o conjunto da prova, e aí o que nos interessa, né? Número de questões aqui que vai corresponder ao número da pontuação, não tem diferença, né? Então são 5 questões de história, valendo 5 scores do total de 35. E FPR é um pouquinho diferente, né? Cada questão vale 2,5, daí é uma outra conta. Não tem aquela diferenciação de peso por questão, tem prova que faz isso, aí geralmente português e matemática tem um peso maior e tal, não é o caso aqui. O que acaba dando uma diferenciação é no número de questões, né? História são só 5,
tem disciplinas que têm um número maior. Os conteúdos programáticos aí. O edital do CPM divide História Geral e História do Brasil. Tá? Bem aquela divisão tradicional, História Antiga, Medieval, Moderna, Contemporânea. E o edital deixa a nossa vida ainda mais fácil porque ele organiza os subtemas. Tá? Então, o que cai em História Antiga, o que cai em Medieval e por aí vai. Tá? Então, ali na letra A, os temas de História Antiga, Mesopotâmia, Egito, aquela conversa toda. Não cai Oriente, China, Japão, Índia, coisas assim, tá? Eu acho que para vocês, para a prova de concurso, quanto menos assunto, melhor, né? Inclusive porque a Antiguidade Oriental raramente é dado na escola, então nem seria uma revisão para fazer aqui, né? Enfim. De Idade Média, os temas normalmente mais importantes. Transição lá do Império Romano para o mundo antigo, ali com os germânicos. A conversa de feudalismo é sempre o tema mais importante. Árabes também caem bastante ali, civilização muçulmana. Entramos em Idade Moderna, aí aqui já para vocês irem percebendo, né? Para IFPR, onde as provas começam a conversar, é aqui, em História Moderna. Tá? A e B do CPM no IFPR não cai. E é por isso então que eu vou fazer uma lógica de sequência nas aulas um pouco diferente. Tá? Normalmente para vocês, quando entram em História Moderna Contemporânea, vocês têm mais facilidade. Aquelas conversas sobre navegações, as colonizações europeias nas Américas, inclusive Brasil e tal. Tá? Renascimento, que é um assunto que muita gente gosta. As inovações nas artes e tal. Tem as reformas religiosas, tem a história da formação do Estado, o absolutismo e os primeiros processos das chamadas revoluções liberais. Tá? Revolução inglesa, francesa, a americana, liberalismo, iluminismo, aquela coisa toda. Último tópico de História Geral no edital do CPM, Idade Contemporânea. Tá? Aqui tem uns recortes interessantes. Não são todos os assuntos que aparecem nas provas por aí, são alguns deles. Tá? As guerras mundiais, Primeira, Segunda e a Revolução Russa. Guerra Fria também, depois da Segunda Guerra Mundial, segunda metade do século XX, aquela oposição Estados Unidos-União Soviética, etc. e tal. E aí fecha com temas bem mais atuais, né? Globalização, formação de blocos econômicos e tudo mais, que são assuntos que vocês veem em geografia também. Tranquilo. Tá? Da parte de História do Brasil, de novo a divisão clássica, né, dos 3 grandes períodos da história do Brasil: colônia, império, república. Tá? E de novo com a indicação dos temas mais específicos, o que sempre facilita a nossa vida. A parte de Brasil colônia, geralmente vocês chegam aqui lembrando bastante coisa do colégio. Tá? Como é que foi estruturada a sociedade colonial brasileira, aquela conversa sobre açúcar, mineração, escravos, etc. e tal, expansão do território e por aí vai. Aqui o período joanino, né, uma transição do período colonial para o período imperial, quando a família real portuguesa vem para o Brasil, tem a ver com as guerras napoleônicas na Europa, etc. e tal. Aqui é uma parte do edital que é um pouco estranha. Para mim, parece que eles esqueceram de colocar alguma coisa aqui, mas é alguma coisa que eles já cobraram em questão. Tá? Ó, letra F, período joanino. Termina em independência do Brasil. Confere? 1822. E aí já salta para República. Onde é que está a história do Brasil Império? Primeiro reinado, Dom Pedro I. Segundo reinado, Dom Pedro II, e entre os dois, o período das regências.
Não apareceu aqui no edital, eu tenho a impressão que esqueceram, porque já caiu coisa de história do Brasil Império, inclusive na prova do ano passado. Caiu uma questão lá sobre a parte da legislação da abolição da escravidão. Então, por via das dúvidas e para a gente não correr risco, apesar de não estar explicitado no edital, eu vou trabalhar. Porque eles já cobraram a prova, então se cobrarem, tá? Vocês vão estar safos. Então, apesar aqui do F ser um pouco estranho, parece que ficou faltando alguma coisa, né? Do G para frente, a gente tem a história republicana do Brasil, que também é subdividida, tá, nessas etapas aqui. A Primeira República ou República Velha, aquela conversa sobre coronelismo, a grande quantidade de revoltas que aconteceram aqui, ó, estão vendo que o edital está indicando? Quando o edital indica assim, temas tão precisos e específicos, a chance desse negócio cair aqui vai aumentando. Tá? São as mais famosas, né? A de Canudos na Bahia, a do contestado aqui na fronteira do Paraná com Santa Catarina, revolta da vacina no Rio de Janeiro, etc. Depois vem o período da chamada Era Vargas, que também se subdivide, governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Aqui entra a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que cai bastante nas provas. Depois da Era Vargas, aqui já vai conectar com História Geral, vai conectar com Guerra Fria, tá? Aí vem as fases dos chamados governos populistas, aí o edital vai indicando aqui, ó, cada um dos presidentes da República que o Brasil teve nesse período, então a gente vai ter uma noção de cada um dos governos e tal. Depois dessa fase dos governos chamados populistas, aí vem o período da ditadura militar, com algumas indicações de temas aqui. E aí fecha com o período da redemocratização, que é de 1985 para hoje, tá? Não exatamente até hoje, porque o edital fecha em governo Dilma, a não ser que o próximo edital altere, tá? Mas não é, eu diria que não é provável. Então esses são os assuntos. Aqui para vocês terem uma ideia então de como é que foi a última prova e para eu ter uma ideia de como é que vocês estão. Hã? Se estão sabendo, se não estão. Mas assim, ó, já vou adiantar uma coisa aqui para vocês. Cada um dos assuntos que eu tenho aqui para trabalhar com vocês, e são muitos, eu vou chegar, vou dar uma resumida muito rápida e mandar a questão na mente de vocês. Lembrem-se que são 4 anos de ensino fundamental 2 em menos de 4 meses de aula. É revisão. Tá? Então, assim, ó, se por alguma razão, algum dos assuntos vocês tiverem mais dificuldade, aí vocês também vão ter que dar uma corrida por fora em ler sobre o assunto, etc. Tá? Dá uma olhada então na prova do CPM do ano passado, para vocês terem uma noção e eu ter uma noção de como é que vocês estão. Aqui, ó. História do Brasil, República, período da redemocratização, o último tópico, governo Collor. Tá? Primeiro passo de uma questão de história é sempre identificar o contexto. Está aqui, ó. Qual é o tema da questão? Está aqui. Plano econômico. As questões sobre Nova República tendem a trabalhar com isso daqui, porque nesse período o Brasil passou por uma meia dúzia de planos econômicos diferentes, todos eles tendo por objetivo básico o controle da inflação, que era muito grande. Tá? Então essa questão aqui, dentro disso, está trabalhando o quê? O plano específico do governo Collor, que, se eu não me engano, o nome oficial era Plano Brasil Novo. Deixa eu ver se eu respondi a questão aqui falando isso. Não. Mas ficou conhecido mais popularmente como Plano Collor. Tá? Vocês lembram alguma coisa do Plano Collor? Vocês não estavam vivos, né? Eu estava. Eu lembro dele. De vida vivida e lembro de ter estudado ele. Hã?
Isso aí é a resposta já? Não? Uma tentativa de letra? É? Isso aí é o quê? Um B? Tá, vamos ver. Plano Collor foi baseado na doutrina keynesiana. O que é a doutrina keynesiana? Eita! Aí pegou, hein? Aqui está relacionando com história geral. Num momento específico do século XX, naquela história de Guerra Fria, né? Capitalismo ou socialismo, isso aqui foi uma variação do liberalismo, onde o Estado era mais atuante do que no liberalismo clássico, onde o Estado, segundo essa teoria, deve ser menor, digamos assim, atuar pouco na economia. Então isso aqui não chega a ser um Estado socialista, está muito longe disso, mas ainda está no campo do liberalismo. Vai ter alguma conexão direta assim com o Plano Collor no Brasil? Se Plano Collor é do final dos anos 80, início dos anos 90, ainda tem Guerra Fria? Para relacionar com isso daqui? Não. Então percebam como muitas vezes vocês precisam fazer conexões entre os assuntos para resolver uma questão. A descrição que está feita aqui, está explicando a doutrina keynesiana. Ela postula que o Estado deve, nos momentos de crise, aumentar seus investimentos em obras públicas e amparar as empresas em dificuldades com empréstimos a juros mais elevados? Vamos por partes. Essa descrição da doutrina keynesiana está correta? A parte aqui dos juros, não. O correto seria juros baixos. Justamente para socorrer as empresas em dificuldade. Se elas já estão em dificuldades, eu emprestar dinheiro para elas e cobrar juros altos, vai ajudar? Óbvio que não. Então assim, primeiro aspecto, a descrição da doutrina keynesiana não está correta. Tem problemas aqui. Segundo aspecto, relacionar isso ao Plano Collor. Não tem nada a ver. Então são dois erros combinados na A. A letra B, que é o palpite do colega lá atrás. O governo confiscou temporariamente grande parte do dinheiro depositado em contas correntes, cadernetas de poupança e em outras aplicações financeiras. Um governo liberal pode fazer isso? Poder pode, tanto que fez. Não deveria. Não é lá muito liberalismo, né? Dizer para as pessoas assim, o dinheiro de vocês que está no banco é de vocês, eu não vou pegar para mim, mas vocês não podem usar por um tempo. O governo Collor fez exatamente isso. Qual que era a intenção? Todos os planos econômicos desse período, a intenção qual era? Controlar a inflação, não era? Essa daqui é uma das piores formas de controlar a inflação. Se você tem dinheiro no banco, população brasileira que tem dinheiro no banco, o governo impede as pessoas de usarem o dinheiro, o que acontece com o consumo? Ele tende a aumentar ou diminuir? Diminuir. Se o consumo diminui, o que acontece com a inflação, que é a elevação dos preços? A inflação tende a diminuir também, mas de uma forma bem tosca, né? As pessoas não estão podendo usar o dinheiro delas, não estão consumindo. Vai controlar a inflação da pior forma possível. Mas é isso aqui exatamente o que os caras fizeram. Essa é a nossa resposta. O que está errado na C? Está dizendo aqui, que é um fortalecimento do Estado. Outra conexão com história geral que apareceu lá no edital. Falava da história do globalização e neoliberalismo. O que seria neoliberalismo no final do século XX? Uma retomada dos princípios do liberalismo econômico que vem lá do século XVII, XVIII. O que diz o liberalismo sobre o papel do Estado na economia? Estado grande ou Estado pequeno? Estado pequeno. Neoliberalismo, a palavra sugere o quê?
que é uma retomada dos princípios do liberalismo. Então, para o neoliberalismo, assim como no liberalismo, o Estado deve ser pequeno, interferir pouco na economia. A C está dizendo o quê? O contrário. Se o Estado se fortalece, ele cresce, ele interfere mais. D. Redução de despesas do governo. Isso é objetivo, ó. Só que a D está dizendo que o governo foi eficaz ao fazer isso, enxugando os gastos públicos, mantendo a estabilidade no emprego dos funcionários públicos. Essa relação aqui não está errada? Se o Estado não quer diminuir, ele não vai ter que diminuir a quantidade dos seus servidores ou funcionários? Então eles vão perder a estabilidade, não é isso? Letra E. Cortou o desperdício dos gastos públicos com o aumento das fiscalizações pelas empresas estatais e pelos órgãos institucionais. Houve uma reforma administrativa que modernizou o Estado brasileiro. Os gastos públicos foram melhor controlados, etc. Não. Tá? As intenções de um Estado neoliberal deveriam ser essas, mas não é exatamente o que aconteceu no governo brasileiro. E ainda uma outra situação. Tá? A questão é sobre o plano econômico do governo Collor, não sobre a orientação política no geral. Tá? Então, sem sombra de dúvidas, a nossa resposta é a D. Além do palpite acertado lá do fundo, mais alguém teria acertado a questão? Ou teria tido dificuldades? Só para eu ter uma noção. Então, com cara de dificuldades. Mais uma. História medieval. Questão com suporte. Ou seja, tem aqui um texto, geralmente. Eventualmente pode ser suporte de imagem. Tá? O CPM costuma trabalhar com suportes em imagem. A gente vai ver um exemplo aqui. Tá? Quando o suporte é em texto, tanto pode ser um texto analítico de um historiador, no caso da disciplina de história, ou pode ser um documento de época. Alguma coisa escrita, no caso aqui, lá na Idade Média. O que é o caso aqui. Isso aqui é um trecho de um documento medieval que está aqui para te ajudar a pensar na questão. Vejamos. A casa de Deus que acreditam uma está, pois, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Do que esse texto está falando? É tema básico de história medieval. Como é que a sociedade medieval ou feudal se organizava? E eles mesmos pensavam nessa organização a partir do quê? Das funções dos grupos mais importantes. E o texto acabou de falar. Uns oram, o clero. Outros combatem ou lutam ou guerreiam a nobreza. Outros, enfim, trabalham, os servos camponeses. Estas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Cada um, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Por conseguinte ou por consequência, esse triplo conjunto, as três ordens, não deixa de ser um. E é assim que a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. Que ideia o texto está passando para vocês? O texto está dizendo que existem diferentes grupos sociais, mas que essa sociedade deve viver em harmonia. Que a função de cada uma delas, orar, guerrear, trabalhar, essas funções se complementam para essa sociedade funcionar. É isso que o documento de época de um cara que era do clero, era um padre, está nos dizendo sobre o período. Vamos ver o que a questão quer. É ponto pacífico na historiografia que o mundo feudal
é marcado por uma estratificação social. O que é estratificação? O que é estratificação social? Se falou em estratificação social, está dizendo que existem grupos sociais, como o documento falou, só que se usa o termo estratificação, está sugerindo que tem hierarquia. Então percebam que o enunciado já está fazendo um contraste com o documento. O documento sugeriu harmonia. O enunciado já está dizendo para vocês prestarem atenção nas questões de hierarquia das quais o texto não falou. Segue. A estratificação social determinada pelo nascimento. O que isso quer dizer? Na nossa sociedade, por exemplo, a nossa posição não é determinada pelo nascimento. Eu posso mudar de condição social, em tese, durante a minha vida. Na sociedade feudal, não. Se eu nasci nobre, mesmo que eu fique pobre, eu continuo nobre. E se eu nasci no segmento lá dos servos, mesmo na hipótese de eu melhorar economicamente de vida, eu não viro nobre. Eu continuo sendo servo. Tá? Ou seja, uma sociedade onde a mobilidade social não é um negócio que a gente vai ver acontecer todo dia. Tá? É disso que tudo que o enunciado está falando. Assinale a alternativa correta sobre a divisão social encontrada no interior do feudo. Tá? O que seria feudo? É o básico do básico de história medieval. Feudalismo. Seria a célula básica dessa sociedade. Tá? Normalmente era o quê? Uma grande propriedade agrícola, onde esses três grupos conviviam e se relacionavam lá dentro. Tá? O que a questão quer de vocês, finalmente? O que for correto sobre a divisão social. Divirtam-se. Percebam como a prova do CPM gosta de detalhes. Tá? Vocês estão encontrando aqui, ó, 3 palavras que não apareceram no suporte no enunciado. Laboratores, belatores, oratores. São palavras em latim. Vocês aprendem latim na escola? Não. Eu também não sei latim. Alguma coisa bem básica eu até sei. Mas a banca da prova está usando os termos em latim que descreviam os 3 grupos sociais. E vocês têm que se virar para saber. Tá? O que seriam os belatores? Quando a gente fala em bélico, material bélico do exército, por exemplo, o que é bélico? É o que tem a ver com guerra e luta. Então, quem seriam os belatores? Os nobres, que são os que guerreiam, mas apareceu uma palavra diferente da que estava usada aqui, e vocês têm que se virar. Os oratores é mais fácil, né? Tem a ver com oração, parece, não tem? Não é que parece, tem. Quem são eles? O clero, os responsáveis por orar. Tá? E tem os laboratores. É o funcionário do laboratório, é isso? Se vocês forem ao dicionário, vocês vão ver que labor é sinônimo de trabalho. Então, labor está mais próximo da palavra latina para trabalho. Quem são os laboratores? São os trabalhadores.
Onde é que aparece uma descrição de forma correta aqui sobre um ou sobre vários desses grupos? Hã? E? Vejamos, letra A. A ordem dos laboratores era a única que pagava impostos, enquanto as ordens dos belatores e dos oratores se responsabilizavam pela proteção ou defesa, ou seja, a guerra, e pelos cuidados espirituais dos habitantes do feudo, respectivamente. O que isso quer dizer? Apareceu a identificação numa ordem, primeiro esse, depois apareceu a descrição. E se tem o respectivamente, tem que ser na mesma ordem. Simples assim. Correto. Né? O que está errado na B? A atribuição das funções, né? A B está dizendo que os belatores são os caras da justiça, até são, mas também pela religião. Aí não são. Oratores responsáveis por proteger o feudo das invasões, aí seriam os belatores e não os oratores. Você até podia fazer oração, né, para o feudo não ser invadido, mas quem é que resolve? A nobreza guerreira. Laboratores, a ordem responsável pelo trabalho braçal no interior do feudo. A descrição dos laboratores está correta, mas é uma descrição em 3. Eu preciso que todas estejam corretas, não é isso? Se tivesse 2 corretas e uma errada, a alternativa já foi para o barro. Está errado no geral. C. Os reis feudais são do clero? Ou eles são da nobreza? Eles são da nobreza, eles são belatores. D. Belatores e oratores eram ordens religiosas do clero secular. Tá? Aqui está pegando os diferentes tipos de clero que existia na Idade Média, tá? Mas já está errado pelo quê? Está dizendo que isso serve também para os belatores, que são nobreza. Nobreza é clero? Não. Tchau. E. Divisão social feudal era composta por nobreza, clero e escravos. O que está estranho aqui? Escravos. Por que está estranho? Sociedade feudal era uma sociedade escravista? O que é uma sociedade escravista? É diferente de uma sociedade escrava. Nem toda sociedade que tem escravos é escravista. Para ser escravista, ela depende dos escravos para funcionar. Então, na Idade Média Europeia, que é a tal da sociedade feudal, tinha escravo? Até tinha. Mas o funcionamento econômico da sociedade dependia desses escravos, como o Brasil na época da colônia, por exemplo? Não. Dependia de quem? Dos servos, que não são escravos, é diferente. Tá? Então, aqui é que está um dos erros. Tranquilo? Questão um pouco mais detalhada que a anterior, usando inclusive palavras em latim para identificar os grupos, fica parecendo uma coisa assim meio difícil, mas se eu me lembrar do que são os 3 grupos, das funções básicas dos 3 grupos, eu resolveria. Aqui, ó, uma outra questão da prova do ano passado, CPM, cujo suporte é em imagem, tá? E é uma charge. O que é uma charge? É uma imagem que pode conter alguma ironia ou não, geralmente contém, tá? Mas é diferente de uma tirinha. O que é uma tirinha em quadrinhos? O autor da tirinha fica repetindo quase sempre os mesmos personagens, às vezes o conjunto das tirinhas podem criar uma história conexa, etc. Tá? A charge geralmente é uma imagem só e tem a ver com o quê? Com alguma coisa que está acontecendo na época em que ela foi feita, politicamente, economicamente, alguma coisa assim. É o caso aqui. Tá?
apenas pela charge eu consigo identificar o contexto? Se eu estudei ditadura militar no Brasil, sim. Porque está escrito aqui o quê? Lei Falcão. Se eu estudei ditadura, eu sei que a Lei Falcão é da época da ditadura. Mas e se eu não soubesse? O enunciado me ajudou. Nesse caso aqui, olha só. Sobre o contexto vivido no Brasil, já sei então que é a história do Brasil, durante o governo do presidente Ernesto Geisel. Opa! Quem foi o Geisel? Um dos generais do Exército Brasileiro que foi presidente durante o período da ditadura. Ele foi o quarto de 5. É isso? 1974, 1978. Ele foi presidente do Brasil. Tá? Geralmente se lembra do governo Geisel por uma mudança no processo. Que mudança foi essa? O chamado processo de abertura. A ditadura começar a fazer um encaminhamento para voltar para a normalidade democrática. Vai demorar um bocado de tempo, serão 2 presidentes generais a fazer esse processo da chamada abertura. A questão é sobre isso então. Tá? Desde que eu tenha conhecimentos básicos sobre o assunto, fica mais fácil de identificar aqui o suporte. O que o desenho está dizendo? Tem 2 caras olhando para um outdoor de propaganda, não é isso? O que o outdoor está dizendo? Não abra a boca. Qual que é a sugestão que tem aqui no desenho? O que foi uma das características da ditadura militar? A censura. O governo Geisel tem a ver com abertura. Então a gente vai precisar pensar essas questões. Tá? Os 2 personagens estão conversando a respeito, né? Tem um que tem uma interrogação aqui saindo da cabeça dele, ele está olhando para o outdoor. Sugere o quê? Que ele não está entendendo, né? Qual é o sentido da mensagem do outdoor. Aí o outro cara está explicando para ele. Deve ser um comercial da Lei Falcão. O que foi a Lei Falcão? É outra questão bastante detalhada. Conhecimentos básicos sobre ditadura militar não são suficientes aqui. Eu teria que conhecer o governo Geisel e a Lei Falcão detalhadamente, ou tentar pescar alguma pista do que está acontecendo aqui na charge. Mas ó, tá falando em pacote de abril, tá falando em ato institucional número 5. Tudo isso são elementos importantes do período da ditadura militar, mas vocês se lembram disso? Conhecem isso? O que são os atos institucionais da ditadura? Eles se sobrepunham à Constituição brasileira. E quem editava os atos era a Presidência da República. É, inclusive, uma das formas de a gente caracterizar uma ditadura. Quando o Poder Executivo se sobrepõe ao Poder Legislativo, que é quem faz a Constituição. Mas aqui já não é o período de abertura? É. Então, a alternativa que, por acaso, associa o governo Geisel à implementação de um ato institucional vai estar errada. Porque se é um processo de abertura, os atos institucionais foram extintos pelo governo Geisel, porque a ideia é justamente voltar para o normal do liberalismo. Mas a charge está me dizendo que, apesar de ser um processo de abertura, qual é a sugestão da charge?
apesar de ser o processo de abertura, ainda tem censura. Qual vai ser a nossa resposta? E tem um outro dado importante do processo de abertura, a retomada dos processos eleitorais. E é justamente uma das situações sobre as quais a Lei Falcão estabeleceu. Vai ter eleição, mas a propaganda política eleitoral vai ser controlada pela censura. O que parece mais com isso? Letra E. Tá? Mas vocês tinham que conhecer bem a fundo o que é Lei Falcão para conseguir desenrolar isso daqui. Só a charge vai ficar meio frouxo. Oi? Ele promoveu a abertura, mas não saiu abrindo tudo rapidinho. Tá? O processo de abertura aqui vai durar 2 governos. O governo Geisel e o governo Figueiredo. Eles chamaram esse processo de abertura lenta, gradual e controlada. Então, abria um pouquinho, via como a oposição reagia. Se eles entendiam que a oposição tinha passado do ponto, eles seguravam a abertura. A Lei Falcão é uma das leis que faz um desses movimentos de segurar. Tranquilo? Mais uma questão com suporte. Agora não é documento textual, não é documento visual, agora é um texto de análise de um historiador brasileiro importante. Ainda vivo, se não me falha a memória. Tá? Primeiro passo não é sempre identificar o assunto? Qual é o assunto aqui? Está no primeiro enunciado, coronelismo. Se eu não fugir da escola, durante o ensino fundamental, eu já vou associar coronelismo com o quê? República Velha ou Primeira República. A forma de organização do sistema político da Primeira República ficou conhecida assim, coronelismo, pela importância dos chamados coronéis. O que o texto está nos dizendo? Foi um período de grande instabilidade política e social no Brasil. Lembram de todas as revoltas indicadas lá no edital? Instabilidade, não foi um período tranquilo. O regime foi marcado por uma série de conflitos entre as oligarquias agrárias que controlavam o poder político e os setores sociais emergentes em crescimento, em ascensão, como a classe média urbana e o operariado. Apareceram conceitos importantes aqui. Eles são tranquilos para vocês? O que é a oligarquia? É o tipo de coisa que eu preciso saber de vocês para as próximas aulas. Se eu vou precisar ficar explicando todos os conceitos ou não. Porque a gente tem pouco tempo. O que é uma oligarquia? Concentração de poder. Então não é um sistema plenamente democrático. Não é isso? O que mais que vem embutido no termo oligarquia? Aqui os caras, o professor José Murilo até ajudou vocês. Ele qualificou como agrárias. Ou seja, quem é que controla esse sistema político aqui que é fechado? Os proprietários de terra. Operariado, o que é? Desses grupos emergentes, o que é operariado? É qualquer tipo de trabalhador? É um tipo específico. Operário é trabalhador da indústria. Não é isso? Ou seja, industrialização no Brasil está num contexto inicial. Então é um grupo em... O que mais que diz o texto? O coronelismo foi um sistema político que se desenvolveu durante a República Velha. Já falou disso, está repetitivo. O coronelismo contribuiu para a instabilidade política da República Velha. Associou o fenômeno com o contexto.
tinha descrito como instável, agora está dizendo que o coronelismo é responsável por essa instabilidade. O que mais que diz? Impediu a formação de uma democracia plena, contribuiu para a concentração de renda nas mãos de uma pequena elite. Voltou no conceito da oligarquia. Considerando esse contexto, o que é correto dizer sobre o coronelismo? Ele foi um sistema político em que... Aqui é um tipo de questão em que as alternativas vão completar a frase do enunciado. Eu tenho que achar, então, o complemento que funcione corretamente. Coronelismo foi um sistema político em que... B de bola? É isso aí. Não amarrou no enunciado da questão e no suporte da questão quando falou em oligarquia? Ainda falou em oligarquia agrária, grandes proprietários rurais. Se eles estão controlando o sistema político e o sistema político é baseado em eleições e voto, fechou. O que está errado na A? Aqui vem a importância de ter conhecimentos, ainda que básicos, das diferentes constituições que o Brasil já teve e das diferentes leis eleitorais que o Brasil já teve. No começo da República, diferente do nosso critério, a gente está num sistema universal eleitoral. Tem um limite de idade, mas sem o critério de idade, todo mundo pode votar, desde que cidadão brasileiro. Lá na República Velha, não. A principal restrição em termos numéricos era essa daqui. Analfabetos não votavam. Qual é a próxima pergunta para eu entender o quadro? A população brasileira era majoritariamente alfabetizada nessa época ali? Hoje em dia é. Estamos quase batendo no 100% ali, mais de 90% e tal. Nessa época aí, 10%. Então é um sistema eleitoral restrito, fechadíssimo. Tá? E isso facilita a vida de quem? De quem controla, porque tem que controlar menos eleitores. Esse é o raciocínio da questão. Mais tranquila essa daqui, né? Porque é um conceito mais conhecido, esse do coronelismo e tal. Voltou para a história geral, Revolução Industrial. E essa daqui, ó, pro meu gosto, para minha análise, foi a questão mais difícil de história da prova do ano passado. Porque ela entrou num nível de detalhamento que, ó, dá um trabalhinho. O que vocês se lembram sobre a Revolução Industrial Inglesa? É uma grande transformação na maneira de fabricar os objetos, não é isso? Os objetos eram feitos de forma manual, manufatura, e passam a ser feitos por máquinas. Então aumenta a quantidade, aumenta o ritmo de produção, aumenta a oferta de produtos, uma série de situações. Vocês vão ver que, apesar de o enunciado falar em Revolução Industrial Inglesa, a questão vai trabalhar com o seguinte: Revolução Industrial começou na Inglaterra e só aconteceu lá. Não aconteceu mais em nenhum lugar do mundo, é isso? Não. Ela vai se espalhando mundo afora a partir do século XVIII. No Brasil ela chega no século XX, grosso modo, lá na era Vargas e tal. Então pode parecer que é uma questão só sobre Revolução Industrial Inglesa, mas não é. É uma questão sobre Revolução Industrial no seu conjunto. O que o suporte nos diz? É outro suporte que é um texto de historiador, não é um documento de época. Tá?
Oswaldo Cogiola. Já fazia tempo, porém, que esta enorme força social, não identificou ainda quem é essa força, em pleno processo de formação, então é um grupo social que está se estruturando, está se formando, não se limitava ao plano defensivo ou à atividade puramente sindical, mas também se projetava na ação política geral. Com base no programa democrático, o cartismo organizou manifestações de massas e até uma greve geral em 1842, que abarcou mais de 50 mil operários e que inaugurou a prática dos piquetes móveis, depois mundialmente difundida. O que está aparecendo até aqui para vocês? Já ouviram falar no cartismo? Não? Complicou então, né? A partir da leitura do excerto ou do trecho e dos conhecimentos sobre o movimento operário, ou seja, é por conta de vocês saber o que é cartismo. Segundo o próprio enunciado. Nos primeiros séculos da Revolução Industrial Inglesa, assinale a alternativa correta. Ai, ai, ai. O que vocês me dizem sobre a A? Falou em Partido Operário Social Democrata Russo. E a questão está falando de Inglaterra. Vamos admitir que eu estou perdido aqui na questão. Parece ser uma boa resposta? Se a questão está falando de Inglaterra e aqui está falando de um partido, que é sim um partido operário, mas que é russo. Não parece ser uma boa resposta, né? B, e não é. Letra B. No início do século XIX, já era possível ver algum nível de organização operária entre os trabalhadores ingleses. Era? Era. Que mais? Como no caso do movimento ludista, entre os anos de 1811 e 1816, e o movimento taylorista, o qual atingiu seu auge em 1815. Estão aparecendo aqui vários conceitos que eu preciso saber sobre Revolução Industrial. O que é o ludismo, o que é o cartismo, o que é o taylorismo, o que é o fordismo, o que é o toyotismo, o que é o... Quem eram os luditas? Vocês já ouviram falar naquele pessoal que quebrava as máquinas? Eles são os luditas. Mas é um tipo de revolta específica, diferente da revolta cartista que vem depois do ludismo. Os luditas, eles não aceitam a Revolução Industrial. Qual é o entendimento deles? Eu trabalhava na manufatura. Aqui na minha cidade o cara criou uma indústria de tecidos com máquinas, eu não tenho mais trabalho. O que eu faço? Eu vou lá, quebro as máquinas e taco fogo na fábrica dele. É isso que os luditas faziam. Eles queriam fazer o quê? Reverter a Revolução Industrial. Continuar com as coisas como eram antes, nas manufaturas. Eles conseguiram? Eles interromperam a Revolução Industrial na Inglaterra? Não. O movimento vai terminar. Também por conta da repressão policial, o que aconteceu com os luditas? A maioria deles foi presa. O que acontecia com os luditas presos? Eles tiveram dois destinos básicos. Ou eles foram enforcados, ou eles foram expulsos para a Austrália. Melhor ser expulso para a Austrália, né? Do que ser enforcado. Eu, pelo menos. Entre a forca e a Austrália é legal. Camisetinha, eu amo a Austrália. É isso? Tá. Acabou o movimento ludista. Qual é o próximo movimento já propriamente operário que vai aparecer na Inglaterra? É o cartismo. O cartismo vem de carta.
do cartismo, vocês lembram alguma coisa? Dos quebradores de máquina, todo mundo lembra. Dos cartistas, ninguém lembra. Enfim. Carta ao Povo é o nome de um documento que os trabalhadores organizados enviaram ao parlamento inglês. O que é o parlamento? Poder legislativo. Então já não é mais uma forma de protesto violenta que quer reverter a Revolução Industrial. Os cartistas estão fazendo o quê? Jogando o jogo. Quem decide o que acontece na sociedade é o parlamento, porque é o parlamento que faz a lei. Então nós, trabalhadores, vamos fazer o quê? Solicitar ao parlamento que defenda os nossos interesses. Esse é o movimento cartista, porque eles enviam uma carta ao parlamento pedindo que o parlamento os atenda. Apareceu o taylorismo ali. Taylorismo não é um movimento operário, que é o tema da questão. Percebam isso, ó. Só identificar o tema da questão já ajuda. Taylorismo é um conceito importante de revolução industrial, que eu tenho que saber, mas não é movimento operário. O que é o taylorismo? Quem foi o sujeito de sobrenome Taylor? Foi um cara que pesquisou tudo aquilo que era possível fazer para uma indústria funcionar com mais eficiência. Então, por exemplo, é uma fábrica de automóveis. Tem uma esteira móvel onde passa lá a base do carro, aí quando chega numa determinada posição da esteira, vai descer por uma corrente o motor, vão chegar ali vários trabalhadores, vão fixar o motor na carroceria e vai para frente. O Taylor pesquisou o quê? Qual era a forma mais eficaz de organizar essa produção móvel? É melhor o trabalhador estar sentado? Ou é melhor ele estar em pé? Tudo isso o Taylor pesquisou. Com qual objetivo? Para a produção do carro ser a mais rápida, mais barata e mais eficiente possível. É a dimensão científica da Revolução Industrial. Mas o tema da questão é o quê? Movimento operário dentro da Revolução Industrial. Taylorismo vai ser a resposta? Não. É outro assunto. Taylorismo não é movimento operário. É outra coisa. C. A C está relacionando o movimento operário com questões filosóficas e ideológicas. Está mencionando o Manifesto Comunista do Marx e do Engels. E está dizendo o quê? Olha o começo da frase. A mobilização operária só se tornou possível após a publicação desse documento que é referência do socialismo. Dizendo de outro jeito, antes do Manifesto Comunista não existia o movimento operário. Mas existiu. Quando aparece o socialismo a partir do manifesto, o socialismo se torna uma referência importantíssima para o movimento operário. Mas aqui está dizendo que antes dessa referência importantíssima, ele nem existia. E ele existia. Existia com ludistas, com cartistas, etc. Então, saber organizar uma sequência do processo também ajuda nas questões. Na D apareceram ludistas e cartistas na mesma alternativa. O que a alternativa está me dizendo? Tem a ver com a insatisfação da classe operária inglesa. Se são movimentos operários, sim, eles não estão satisfeitos e têm reivindicações a fazer. Tá, a primeira parte passa. Alguns anos adiante, na Inglaterra, falou em primeira metade do século XIX, então alguns anos adiante seria segunda metade do século XIX. Está mencionando uma revolta aqui, dizendo que essa revolta aconteceu na Inglaterra
e que é por causa dessa revolta que 1º de maio é, até hoje, o Dia do Trabalhador. Feriado e tudo no Brasil. Tá certo? Não sabem a história do feriado do 1º de maio? Não? Ajudaria a resolver a questão. Essa revolta aconteceu em Chicago, Estados Unidos. Aqui está dizendo que ela aconteceu na Inglaterra. Está errado. Mas é detalhe. Está sobrando aí. Olha a história da Carta do Povo que eu estava falando a vocês. Aqui está mencionando os autores. O que eu vou fazer se eu nunca ouvi falar nos autores? Ou se eu não me lembro o nome dos autores? Eu preciso ir pelo sentido geral, né? Ver se o sentido geral está legal e torcer para não ser uma pegadinha com os nomes. A tendência é que não seja. Na prova do IFPR, menos ainda. Na prova do CPM, pode ser que eles façam pegadinha com dados. Mas não é comum. Acontece, mas não é comum. Qual é o sentido geral aqui? Foi um importante documento que, dentre outros aspectos, reivindicava direitos civis iguais a todos os homens ingleses, ou seja, um princípio básico do liberalismo, igualdade. As petições da carta, acabei de dizer para vocês o que é uma petição ao parlamento. Não foram aceitas pelo parlamento britânico e, de fato, as primeiras tentativas foram negadas, e aí isso causou o que, segundo a afirmativa E? Descontentamento entre os trabalhadores. Eles pediram alguma coisa, não foram atendidos. Resultado disso, eles vão organizar greves. É a nossa resposta. Tá? Mas é a questão mais difícil da prova do ano passado, porque ela trabalhou com muito detalhe. Algumas coisas até são tranquilas de descartar, tá? Desde que eu já tenha ouvido falar nelas, né? Por exemplo, que essa revolta aqui é em Chicago. Aqui está dizendo que foi na Inglaterra. Mas no caso de vocês que nunca ouviram falar, aí complica. Tá? Mas era a questão, assim, digamos, mais complicadinha da prova do ano passado.
Então, seguindo aqui ó, com os conteúdos programáticos do IFPR. Cadê aquela divisão da história por períodos? História antiga, medieval, moderna, contemporânea, e aí Brasil, colônia, império, república. Cadê? Não tem. O IFPR trabalha mais com história temática. E aí os temas estão indicados aqui. Então percebam que a prova do CPM é geralzona, pode cair qualquer coisa, de história antiga até hoje. A prova do IF não. Ela está me indicando temas, e se eu olhar com atenção para os temas, eu percebo os períodos. E aí eu vou notar que a prova fica dentro de história moderna e contemporânea. Por exemplo, olha aqui, ó. Relações de poder e domínio de territórios no contexto mundial. Colonialismo e imperialismo. Opa! Falou em colonização, falou em imperialismo. Eu sei que está falando do quê? Dos europeus colonizando as Américas, inclusive o Brasil. Imperialismo já é um processo de colonização do século XIX. Envolve África também, etc. Tá? Então eu tenho que identificar o tema para sacar qual é o período. E ao fazer isso eu percebo que a delimitação do que a prova do IFPR pode cobrar de vocês é bem menor do que a da prova do CPM. Aí é que vem aquela situação que eu estava explicando para vocês no começo. Considerando o calendário do ano passado, qual é a prova que acontece primeiro? A do IFPR. Então, se eu seguir a sequência tradicional, começar com história antiga, história medieval, vai chegar a prova do IFPR, a gente não vai ter terminado o programa dela. Então, é por isso que eu vou, semana que vem, começar com história moderna e contemporânea dos temas do IFPR. Vai chegar a prova do IFPR, vocês vão fazer. A partir daí, os outros temas todos, aí a gente trabalha visando a prova do CPM. Tranquilo? Vai parecer estranho, porque não seria a sequência mais normal para as aulas, mas eu vou fazer isso em função do calendário das provas, pensando em como elas aconteceram ano passado. Tranquilo? Dá uma olhadinha aqui nas questões da última. Aqui, ó, mais alguns temas. Aqui, ó, século XX. Período lá do entreguerras, né? Os diferentes fascismos europeus ou o nazifascismo. Aí falou em Estado Novo. Falou em Estado Novo é o quê? Era Vargas no Brasil, que tem a ver com nazifascismo. É uma prova que gosta de fazer inter-relações entre os assuntos. E por aí vai. Dá uma olhadinha nas questões, então, da prova do ano passado. Questão com suporte. Texto de um historiador. Sem dar pistas imediatas de qual é o assunto. Vamos ver se a gente consegue tirar do texto. O novo mundo da indústria, na primeira fase da industrialização, o capitalismo em geral não tinha dúvida de que a condição fundamental para lucrar era estender o máximo possível o número de horas de trabalho e manter mais baixo possível o salário dos trabalhadores. Qual é o tema da questão? Revolução Industrial de novo. Era disso que o capitalista extraía a fatia significativa de seus ganhos, e é nisso que se funda uma contradição constitutiva desse novo mundo da indústria, aquela entre capital e trabalho. Né? Então, a contradição fundamental que vem da Revolução Industrial entre capital e trabalho. O que seria capital? Para capitalismo? Hã? O que é produzido? Tem relação com o que é produzido, mas o capital, digamos assim, vem antes da produção. O capital é aquilo que viabilizou a produção.
Muita gente associa capital com dinheiro, mas uma palavra melhor é investimento. O conjunto dos recursos investidos para a criação desse sistema capitalista é o capital. É dinheiro, mas não é só. O enunciado não estava falando sobre uma contradição? É o que a questão vai querer de vocês. A contradição entre capital e trabalho mencionada no trecho ou excerto acima reorganiza os países industriais e gera novas classes sociais. A partir dos conhecimentos acerca das relações de trabalho no mundo contemporâneo, assinale a alternativa que indica e descreve corretamente a classe social que surge no contexto da industrialização. Qual era o grupo social que não existia antes da Revolução Industrial e passou a existir com ela? O proletariado. Descrição está correta? Aqui, ó, algum cuidado, né, com o seguinte. Proletariado e assalariado. O proletário não é um assalariado? Essa não é a lógica da Revolução Industrial? O cara que não sabe mais produzir sozinho um objeto qualquer, nas suas diferentes etapas, ele trabalha na fábrica. Ele tem a força de trabalho que ele troca por salário. Então, ele não deixa de ser um assalariado, mas vejam. Assalariado constitui um grupo social, uma classe social, ou é uma característica de uma classe social? Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Assalariado não quer dizer que esteja errado, mas proletário é a resposta mais completa, mais coerente. Aqui ainda ficou mais fácil, porque a descrição para assalariado não está legal também, né? Está dizendo que os assalariados não têm nada a ver com a industrialização. Vai ser minha resposta? Se a questão é sobre um grupo que surge com a industrialização, não faz sentido. Tá? Mas vamos imaginar que a descrição aqui estivesse correta para assalariado. Ainda assim eu ia preferir a D, porque a D é mais completa. A D identifica uma classe social que surge na industrialização. É só vocês pensarem o seguinte, ó. Tem outros assalariados na sociedade industrial que não são operários das indústrias? Tem. Tem outras pessoas que recebem salário, mas nem todo mundo é trabalhador da indústria. Só isso aqui já me faz pensar que a resposta mais abrangente, mais correta, seria essa daqui mesmo. Mais uma. Olha o imperialismo aí. Entre o final do século XIX e o início do século XX, nações europeias como França, Reino Unido, Portugal, Alemanha e Bélgica, ou seja, os pioneiros na Revolução Industrial, avançaram sobre o continente africano em um processo de dominação que ficou conhecido como Partilha da África. Congresso de Viena, 1885, etc. Assinale a alternativa que apresenta corretamente duas influências que embasaram a partilha da África. Quais eram os valores, quais eram os pensamentos, as doutrinas que justificaram os europeus se reunirem e dizerem assim, ó, eu fico com essa parte da África, você fica com aquela, e ninguém convidou os africanos para participar da reunião. Tá? É isso que foi a partilha da África. Se os europeus decidiram isso e impuseram essa sua vontade aos africanos, sugere o quê? Que eles se sentiam superiores. Se eles se sentiam superiores, sugere o quê? Não é óbvio?
Racismo. Qual é o nome que a gente dá para esse negócio? Imperialismo. O que é a doutrina do imperialismo? Baseada na do racismo ou na do darwinismo social. O que é o darwinismo social? Os caras que pegaram as ideias do Darwin para a natureza e aplicaram de uma forma bem forçada às sociedades humanas. O que o Darwin dizia sobre as espécies? O mais apto sobrevive. Não é o mais forte, é o mais apto. Quem fez essa leitura do Darwin passando para as sociedades? Se é o mais apto, se é o mais forte que sobrevive, não tem problema a gente ir lá na África e explorar os caras. Nós somos superiores. É isso que os caras estão pensando aqui. Tá? Mas isso é o quê? É um racismo. Por que está dito ali que é científico? Da época. A gente ainda acredita num racismo científico? Racismo tem validade científica atualmente? Tem alguma coisa na biologia e na genética que nos diga que uma raça é superior à outra e isso é aceitável? Não tem mais. Mas no século XIX tinha. Os caras pensavam assim. E isso tem a ver também com a história da própria disciplina da biologia. O que os caras sabiam sobre genética no século XIX? Eles faziam um mapeamento cromossômico no século XIX? Não. Tá? Mas para a ciência da época, os caras entendiam que sim. Tá? Então, relacionou as duas coisas, tranquilo. Por descarte das outras, não fica tranquilo? Ou não fica tranquilo para vocês? Por exemplo, aqui, ó, o que é guerra ao terror? O que é guerra ao terror? É a doutrina de segurança do governo dos Estados Unidos pós-atentado das Torres Gêmeas. Tem a ver com o contexto da questão que falou lá em final do século XIX? Não tem nada a ver. Estão percebendo? Só de relacionar contexto eu estou me virando aqui. Busca por petróleo até pode ter a ver com o final do século XIX. Essa busca já está no horizonte. Mas guerra ao terror não dá. Catequização e pan-africanismo. Catequização como justificativa para exploração e dominação de territórios é uma coisa usada no final do século XIX ou é uma coisa lá do século XVI, das navegações e do colonialismo anterior a esse aqui do imperialismo? De novo, só de identificar o contexto geral eu estou me virando aqui. Pan-africanismo é um movimento mais da segunda metade do século XX, de reação dos africanos a essas estratégias de dominação. Também está fora de contexto e está invertido, porque panafricanismo é a organização dos africanos contra. E letra D, globalização. Globalização é um fenômeno bem atual, né? Mais ou menos como guerra ao terror. Isso é fim do século XX. E a questão está trabalhando com o final do século XIX. Só de identificar o contexto, eu estou me virando aqui. Armamentismo nuclear serve para a Guerra Fria, segunda metade do século XX. De novo, o contexto não está batendo. Mesmo que eu não me lembre grandes coisas sobre cada um deles, só de identificar, eu me viro. Estão percebendo como as questões são mais diretas que do CPM? Tá? Se cada um de vocês acha isso melhor ou pior, daí eu não sei, né? Vai de cada um. Mas a gente vai treinar bastante aqui os dois tipos, né, de abordagem. Mais uma, ó. Enunciado está fazendo uma descrição. A partir da descrição eu tenho que identificar qual é o melhor conceito.
conflitos mais significativos do início do Brasil republicano foi a Guerra de Canudos, um embate entre as tropas do governo e a comunidade de Belo Monte, fundada por Antônio Conselheiro, que ocorreu entre 1896 e 1897. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das características de Canudos, que é o nome pelo qual essa revolta ficou conhecida, porque é um dos nomes da localidade no sertão da Bahia onde ela aconteceu. C? O que é messianismo? Tem questões religiosas envolvidas aí. O que é o Messias no judaísmo e no cristianismo, por derivação? Sim. Mas não é qualquer líder, é um líder que vai fazer alguma coisa decisiva. Ajudar para frente o povo, de acordo com ideias baseadas em Deus? O que é o Messias, Messias? O que diz a narrativa do cristianismo sobre o Messias? Jesus é filho de Deus, não é isso? Faz parte da Trindade. Se fez homem, nasceu aqui, não é isso? Foi morto, crucificado pelos romanos, ressuscitou, volta para junto do Pai, mas o que está previsto profeticamente? Que vai voltar. E essa volta vai ser uma coisa boa? Porque se isso for uma coisa boa, o messianismo é legal. As pessoas estão felizes em ser messiânicas. Agora, se for uma coisa ruim, aí é uma expectativa ruim essa volta. É uma expectativa boa ou ruim? Boa. A partir de que noção das pessoas? A vida aqui está muito ruim. E ela só vai melhorar quando o Messias ou alguém que haja em nome dele aparecer aqui. Então são trabalhadores rurais camponeses do Brasil do final do século XIX, bastante miseráveis, e que pensam que a vida deles só vai melhorar em termos messiânicos. Como é que a vida de um camponês que passa fome pode melhorar? O que é básico para o camponês sobreviver? Que ele tenha condições de trabalhar a terra e que ele tenha a terra disponível para trabalhar. E é tudo que esses caras não tinham. Aquela coisa do coronelismo que apareceu em outras questões, da propriedade da terra ser controlada por poucas pessoas que controlavam o sistema político. Então a base dessa revolta é isso. É uma questão religiosa, messianismo, mas é uma questão religiosa que não é descolada da realidade deles, que é disputa por terra. Tá? Por que não monarquismo? Os jornais brasileiros que cobriram a revolta, eles acusaram o Antônio Conselheiro, que era o líder messiânico aqui, eles acusaram o Conselheiro de ser um monarquista que estava querendo reverter a república no Brasil para que o Brasil voltasse a ser império. Olha a cronologia lá. O golpe republicano tinha acontecido em 1889, ou seja, o governo republicano no Brasil era uma coisa nova. Tem duas respostas aqui parecendo possíveis, mas qual é a melhor? É messianismo mesmo. Tá? Pessoalmente, o Conselheiro era um monarquista. Ele achava que monarquia era melhor do que república. Tá? Mas a revolta em si defendeu isso. Eles pensaram em se organizar e ir lá para o Rio de Janeiro, que era a capital na época, derrubar o governo republicano para o Brasil voltar a ser uma monarquia. Chamar Dom Pedro II de volta do exílio. Ele está vivo ainda em 96? Eu acho que não.
Ele foi para o exílio em 1889 e morreu poucos anos depois, eu não me lembro exatamente quantos, mas enfim. Então assim, ó, monarquismo até é uma resposta possível, mas está longe de ser a melhor. A melhor é messianismo. Essa coisa de uma expectativa de um futuro milagroso, melhor e que tem a ver com terra. É a melhor resposta aqui. Esse Antônio também falava de portador da voz de Deus? Hum? Na verdade, isso que eles falavam que ele ouvia as vozes de Deus e falava por ele? O conselheiro, sim. E é uma das características que faz dele esse líder messiânico aí. Semana de Arte Moderna, o famoso modernismo brasileiro. Já ouviram falar nisso aqui? O enunciado menciona alguns dos personagens. Anita Malfatti, que é uma pintora. 2 escritores, o Oswald e o Mário de Andrade. Eles não são parentes, só têm o mesmo sobrenome. Tá? Completou 100 anos. Isso aqui é uma coisa para vocês ficarem de olho. E eu vou fazer isso com vocês ao longo da preparação. Tá? Esses aniversários redondos, assim, 50 anos, 100 anos, 200 anos, 75 anos e tal, eles são bastante emblemáticos, eles chamam a atenção para eventos que já aconteceram, eles ajudam a fazer com que um evento histórico repercuta na sociedade, ou seja, aumenta a chance de cair na prova. Está aqui uma prova de uma questão do ano passado. Então, ao longo das nossas aulas aqui, eu vou chamar a atenção de vocês de alguns desses aniversários aí para 2024. Tá? Por exemplo, 200 anos da primeira Constituição do Brasil, a Constituição Imperial de 1824. É para ficar de olho nela esse ano, porque ela tem chance maior de aparecer em prova do que normalmente por conta do aniversário. Tá? Então eu vou chamar a atenção para vocês de alguns aí, ao longo do trabalho. Beleza, mencionou a Semana de Arte Moderna, que é o marco do modernismo brasileiro. Mencionou alguns personagens, mencionou o aniversário. Quer saber de vocês qual é o objetivo básico dos artistas que organizaram o evento Semana de Arte Moderna? Tinha exposições, tinha debates, etc. Tá? Se a semana é o evento que representa o movimento, os objetivos da semana são os mesmos objetivos do movimento modernista brasileiro. O que vocês sabem sobre o movimento modernista brasileiro? B? Sim. Percebam aqui, nas outras alternativas, elas sempre estão mencionando outros movimentos artísticos europeus, tendo ou não repercussão no Brasil. Parnasianismo, formalismo, academicismo, barroco e rococó. Tá? Vocês tendo conhecimentos básicos sobre eles, vocês vão encaixar aqui na cronologia, está dizendo que em 2022 fez 100 anos. Então o movimento é de 1922. Vocês vão jogar com os outros aqui e vão perceber que a cronologia não bate. Tá? Porque na sua maioria, todos eles são anteriores ao modernismo. Então eu podia resolver tanto pensando a sequência dos movimentos artísticos, quanto podia resolver pensando numa característica bem básica dele. Valorização de uma identidade nacional. Tá? O que tem aqui de peculiar na sociedade brasileira? É isso que a gente vai explorar na nossa arte. É o que esses caras aqui fizeram. Tá? E, de novo, uma questão bem mais objetiva, né? Do que aquelas que a gente viu para o CPM. E a última, para fechar por hoje. Mais uma sobre ditadura, também teve uma na última prova do CPM. Aqui, ó.
A questão do CPM trabalhou basicamente o chamado período da abertura dentro da ditadura brasileira. Essa aqui está trabalhando os anos de chumbo dentro da ditadura brasileira. Qual vem antes? Anos de chumbo ou abertura? Anos de chumbo. É o período de fechamento, é o período de maior violência, de repressão, etc. É o tema da questão. O que marca essa intensificação da repressão, da censura, etc. Qual é o marco mais aceito para isso? Das 4 opções aqui. Daqueles atos institucionais que se sobrepunham à Constituição, o mais duro deles, o mais abrangente deles é o de número 5, de dezembro de 68. Então, ele é considerado o marco inicial dos anos de chumbo. Tá? Se você conhece, por exemplo, o processo de abertura, vai relacionar o movimento das eleições diretas já ao processo de abertura. Então, é depois dos anos de chumbo, aquela coisa de jogando com contextos. É aquele que dá ao governo federal, na ocasião controlado pelos militares, maiores possibilidades de intervir nos outros poderes, legislativo e judiciário, e na sociedade. Então tem suspensão dos direitos civis tradicionais, o direito de reunião, por exemplo, com propósitos políticos, é um direito que fica suspenso. Sim. Tá? O que acharam das diferenças entre as provas? Nessa passeada aí que a gente deu. Dá para encarar as duas tranquilo. CPM bem mais abrangente, muito mais assunto para ver, e FPR bem mais delimitado. E é por isso que a gente vai começar por ele, já que a prova acontece primeiro. Tá? E as questões do IF tendo a ser mais diretas. O que também requer mais atenção, né? Numa questão mais elaborada, mais desenvolvida e com suporte, se eu não sou totalmente perdido, o suporte quase sempre me ajuda. Aqui não tem suporte praticamente. Ó. Então, as questões mais diretas, elas podem ter esse efeito negativo, de exigir mais da memória de vocês do que lá as provas do CPM. Mas, enfim, a gente vai se familiarizar com elas e nessa de começar por história moderna, então, próxima aula, colonizações. Tranquilo? Era isso.